A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando aqui para desejar a todos uma excelente noite. Hoje, terça-feira, dia 7 de abril. Estamos no 19º dia da nossa quarentena, desse isolamento social. Mas mais uma vez queremos trazer de Deus uma palavra para o seu coração. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 13 e 14, que diz: E eis que no mesmo dia ia dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estados, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Graças a Deus, estamos diante de um texto bastante familiar de todos aqueles que apreciam ler a Bíblia Sagrada. Capítulo 24 de Lucas inicia falando acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E o texto que lemos, ele vai falar de dois dos seus discípulos, que agora, após 3 dias da morte de Jesus Cristo, estão voltando de Jerusalém para a sua cidade, a sua aldeia chamada Emaús. E a Bíblia diz que eles iam entre si conversando acerca de tudo aquilo que estava acontecendo no cenário daquela história. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos aprender desse texto algumas características daqueles que se decepcionam na caminhada espiritual. Paulo ele vai dizer aos romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. O texto diz que eles estavam em Jerusalém. Jerusalém é o centro da adoração. O próprio Cristo, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Agora, após a morte de Jesus Cristo, a sua ascensão ao céu, 3 dias do acontecimento, aquele discípulo frustrado, decepcionado acerca de tudo aquilo que estava acontecendo, e a maneira que eles acharam correta era voltar para Emaús e sair do centro da vontade do Senhor, que simbolizava Jerusalém. Mas eu vejo um risco quando nós saímos do centro da vontade do Senhor. Versículo de número 15 e 16 diz: E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com ele, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Aqui eu posso pontuar a primeira característica daqueles que saem do centro da vontade de Deus. E qual é, pastor? São olhos fechados. O que significa olhos fechados? São aqueles que não enxergam mais a grandeza que há no nome de Jesus de Nazaré. Olhos fechados significa pessimismo, olhos fechados significa falta de fé, olhos fechados significa incredulidade. A Bíblia diz que eles iam caminhando com ele, mas eles estavam como que os olhos fechados, que não conseguiram perceber que era Jesus Cristo de Nazaré. Mas nesta noite, eu quero te convidar a olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Diante de todo o cenário que está acontecendo, diante de tudo que está nos rodeando, não saia do centro da vontade do Senhor. Porque é isso que o diabo quer, é cegar a nossa visão espiritual. É que nós não venhamos mais enxergar a grandeza de Deus na nossa vida. Você lembra do capítulo 7 de 2 Reis? Após uma crise, Eliseu, ele prediz abundância na porta de Samaria. Ele profetiza prosperidade. Ele diz: amanhã, por esta hora, haverá na porta de Samaria farinha e cevada. A Bíblia diz que um capitão em cuja mão o rei encostava disse: nem se Deus abrir janela no céu, isso pudesse acontecer. Veja o que é uma pessoa incrédula. Veja o que é um homem que sai do centro da vontade de Deus. Ele perde a visão. E fé é isso. É a esperança naquilo que não se vê e confiar naquilo que se tem convicção. Você tem que entender que crente não anda por vista,
crente anda por fé. Uma segunda lição que nós podemos pontuar nesta noite. Versículo 17 diz: e eles dissem: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, porque estrais tristes? Aqui eu posso pontuar uma segunda característica daqueles que saem do centro da vontade do Senhor. E qual é, pastor? Tristeza e pesar na alma. Por quê? Porque a tristeza é um passo para a doença de ordens emocionais. Mas o Salmo 45, verso 7 diz que o Senhor nos ungiu com óleo de alegria. Então eu quero te convidar nesta noite a se alegrar no Senhor. Porque a Bíblia diz que a alegria dele é a nossa força. Diante de todas as dificuldades, eu não vim pregar um evangelho de esquecimento, esqueça da luta, esqueça da prova, esqueça do problema. Não, tem luta, tem prova, tem dificuldade, tem. O coronavírus é real, mas alegre o seu coração, porque é um Deus no céu que está trabalhando ao nosso favor. Alegre a sua alma, glória ao nome do Senhor. Você pode se alegrar nesta noite. Você pode se alegrar no Senhor. O texto diz que eles estavam tristes. E é isso que o diabo quer colocar no nosso pensamento, no nosso coração. Esse sentimento de tristeza, esse sentimento de pesar na alma. Você lembra do Salmo 42, quando o salmista diz: por que estás abatido, a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. O salmista enfrentava uma crise existencial, uma crise interna. Ele precisava vencer os seus medos, as suas frustrações. E eu quero te convidar nesta noite a vencer os teus medos, as tuas frustrações, a entender que a graça de Deus nos basta. É essa graça que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos encoraja, que tiramos da fraqueza a força, que nos impulsiona a cantar em meio da luta, a cantar em meio à prova. Há um menino na harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Então nesta noite o diabo queria calar tua boca, o diabo queria calar você, amordaçar tua voz, mas eu te convido a cantar um hino de louvor ao Senhor. Eu te convido a se alegrar na presença do Senhor. Eu te convido nesta noite a salmodiar e entender que fiel é o Deus que nos chamou. Uma terceira verdade que eu quero pontuar nesta noite. O versículo de número 39 diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos. Aqui eu posso entender uma terceira característica daqueles que saem do centro da vontade de Deus. Qual é, pastor? É tornar-se incrédulo. Jesus disse: ei, coloque o dedo, veja que aqui é carne, veja que aqui é osso, veja que sou eu mesmo que falo com vocês. Está aqui os meus pés e as minhas mãos. Eu quero dizer a você nesta noite, ele não precisa fazer para mostrar que é Deus na nossa vida. Porque nós não servimos a Ele pelo que Ele pode nos proporcionar. Nós não servimos a Ele pelo aquilo que Ele pode fazer ou deixar de fazer na nossa vida. Nós servimos a Ele porque Ele é. Então eu te convido nesta noite a crer. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo disse que aquele que se aproxime dEle, creia que Ele é presenteador daquele que o busca. Os discípulos tinham se tornado incrédulos diante da luta, deixaram de acreditar. Ei, passe a acreditar. Quanto maior a luta, maior é o teu milagre. Você lembra de Daniel na cova dos leões? Quando o rei foi lançar, ele disse: olha, rei, eu não preciso te falar acerca desse negócio. Pode me jogar dentro da cova que eu vou tranquilo. Eu sei, eu conheço o Deus que eu sirvo. E mandaram lançar Daniel. E durante a noite o rei perde o sono, se perturba. E Daniel passa a noite todinha descansando. De manhã cedo o rei corre à cova, tira a pedra e diz: Daniel,
ele disse: vive, ó rei, que o Deus a quem eu sirvo me livrou da cova e da boca dos leões. Então creia nesta noite, acredite nesta noite, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, o milagre vai acontecer, ele vai entrar em ação e o nome dele vai ser glorificado na tua história. Uma quarta verdade que eu quero pontuar nesta noite, versículo 30 e 31 diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoando e partiu, o deu. E abriu-se-lhe então os olhos, e conheceram a ele, e desapareceu. Aqui eu posso pontuar uma quarta lição daqueles que saem da presença do Senhor. E qual é, pastor? É a perda da presença do Senhor. Você pode perder tudo nesta vida. Se você não perder esta presença, você não perdeu nada. A Bíblia diz que quando ele pegou o pão, que deu graça, eles entenderam que era Jesus Cristo e ele desapareceu. Ei, prive por esta presença. Você lembra do Salmo 51? Quando Davi, em meio ao pecado, em meio àquele adultério, em meio à dificuldade que ele estava enfrentando, disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito e não me lance para fora da tua presença. Então nesta noite eu quero dizer a você que esta presença que te dá força em meio a toda a calamidade, porque nós somos solapados, as notícias vêm como uma enxurrada, os números são assustadores, mas a presença dele na nossa vida nos encoraja, a presença dele nos dá graça. Você lembra de Moisés diante daquele grande deserto, e ele disse: Deus, se tu não for comigo, não me faça sair da tua presença. E Deus disse a Moisés: eu serei contigo. De dia eu sou uma coluna de nuvem para te guardar do sol, à noite eu sou uma coluna de fogo para te guardar do frio. Então nesta noite receba a presença sobre a tua vida. É esta presença que alegra o nosso coração. A Bíblia diz que o homem natural não pode conhecer, não pode entender as coisas espirituais. O mundo está num caos, o mundo está batendo cabeça, nunca se viu tantas desilusões, falta de esperança, mas a igreja está serena, a igreja está tranquila. Por quê? Porque a presença de Deus nos dá esta graça, este ânimo. Ele disse: eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu não vou lá dor como o mundo dá. Glória a Deus. Paz é tranquilidade na luta, paz é serenidade na prova, paz é tranquilidade em meio ao alvoroço. Então nesta noite, tranquiliza o teu coração, tranquiliza a tua alma. A presença de Deus é real na tua vida. É por isso que você canta, é por isso que você se alegra, é por isso que você bendiz ao Senhor. O mundo não entende, alguém diz: eu não sei porque ela sofre tanto, porque é tanta prova, é tanta luta, e é um semblante diferente, é uma alegria diferente, o rosto dela é diferente. É porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia todo o rosto. Então nesta noite, esta presença, nós não precisamos de nada mais, nada menos do que a presença de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos ajude. Eu quero orar pela tua vida. Maravilhoso Deus, Pai querido e santo, abençoa os teus filhos, Senhor, a tua igreja, abençoa o nosso país, repreende essa enfermidade, estenda a tua mão de bondade, traz saúde, paz, calmaria. Meu Deus, abençoa os teus filhos em tudo, abençoa a nossa economia. Eu te peço, Senhor, a tua benevolência, eu te peço a tua misericórdia nesta noite. Ser conosco é o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.